Essa semana me foi perguntado se masturbação era pecado. Vamos lá. O que que o Senhor Jesus ele fala? O que que o Senhor Jesus ele fala? De só de a gente olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já é pecado. Então, quando a pessoa ela se masturba, ela tem pensamentos impuros. Então, lógico que é pecado. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, pessoal, eu não vivo pelo que as pessoas acham, as pessoas pensam. Eu vivo pelo que está aqui, ó, na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a verdade, é a direção, é o guia. E eu vivo pela palavra de Deus. Vamos lá agora, lá atrás, nos meus 15 anos de idade. Nunca tinha me masturbado, né? Meus 15 anos de idade, até meus 15 anos de idade, eu tinha muito, assim, princípios, porque eu cresci na igreja. Então, eu tinha esse entendimento que era errado, que era pecado, né? Por mais que eu saísse, que eu bebesse, que eu beijasse na boca, eu tinha esse pensamento que a masturbação era errado. Então, até os meus 15 anos, eu nunca tive esse ato da masturbação. Mas quando, aos meus 15 anos, eu conheci uma garota mais velha do que eu, ela tinha os seus 23 anos, eu tinha meus 15 anos, perdi minha virgindade com ela. E depois disso, o que que aconteceu? Passou, eu não lembro agora exato se foi 3, 4 meses que a gente teve ali um relacionamento em relação sexual direto. E passou-se esse tempo, é, meus 15 anos, eu era novo, um rapaz que estava aí querendo conhecer o mundo, garotas diferentes, então eu acabei não dando continuidade a esse relacionamento e a minha desculpa a ela, né, naquele momento, era que eu ia voltar para a escola, ia conhecer outras garotas e acabar decepcionando ela, então eu preferia não continuar um relacionamento com ela. E aí, é, cada um foi pro seu canto, aquela história é triste, mas cada um pro seu canto e vambora. Só que nessa ela me falou assim, ó, ela me perguntou, né, você já se masturbou? Eu falei, não, nunca me masturbei. Ela, pois agora você vai se masturbar. É, depois disso daqui, você ter conhecido, né? Você vai ter esse desejo, essa vontade. E realmente, o corpo, ele sempre pediu, né? Quando eu via outras garotas bonitas, com corpão, sempre tive o desejo da masturbação, né? E isso antes de chegar na igreja, né? Antes de chegar na igreja. E depois de um tempo na fé, na igreja, né? Passou seu tempo, a gente volta, o pensamento, a gente começa a entender novamente, né, e tudo mais. Mas eu já tive recaída, eu não tenho medo de falar, e isso aqui pode até ajudar muitas pessoas, né? Já tive recaída na masturbação aí várias vezes, uma das coisas que acontece quando a pessoa ela é cristã e ela volta a fazer, a praticar o pecado mesmo sabendo que é errado, é o afastamento de Deus. A pessoa fica mal, fica mal. Pro, pro mundo aí fora, quando há o ato da masturbação, é normal. Normal, né? Uma ação normal, masculina, normal do homem. Tem até médicos que receita quando a pessoa está muito tempo sem ter uma relação sexual, o médico até fala, olha, você tem que praticar a masturbação, porque senão está te fazendo mal isso, está fazendo mal para a sua saúde. Eu já vi casos até de pessoas da igreja, por estarem anos sem ter relação sexual, terem problemas, né? Problemas no órgão masculino, e quando procurou o médico aconselhou que fizesse, né? Que praticasse a masturbação para poder ajudar, né? Mas ele nem na sua sã consciência sabia que para ele era errado e iria fazer mal a ele, ele não praticou e Deus abençoou lá, deu uma saída, ele casou depois e tudo
desenrolou bem, né? Mas para você ver, há uma separação de Deus, por quê? Porque é um ato que deixa a pessoa mal. Por quê? Quando a pessoa está praticando o ato ali, ela está pensando em alguém. E só da gente pensar em alguém com pensamento impuro, nós já estamos pecando. E por causa disso, o diabo, né? Ele sugere, ele dá a sugestão, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Ele coloca ali a sugestão, né? Pornografia, mensagens nudes, né? Mensagens de nude e sites de relacionamento, né? Hoje, para acessar pornografia é muito fácil, não precisa ser revista, não precisa você pagar, é tudo gratuito, você acessa aí pornografia muito fácil. Então, o diabo coloca essa sugestão muita facilidade, né? Muita facilidade para a pessoa, induzindo a pessoa a pecar. Quando a pessoa ela acessa a pornografia, ela pratica a masturbação, o que acontece? A pessoa ela é dominada de sentimentos ruins, né? E a cabeça dela, na cabeça dela, ela fica própria se acusando, né? Porque o diabo começa a acusar. Então fica o coração e fica também a mente da pessoa. Fica o coração e a cabeça da pessoa fica dominada, né? Por aquilo ali e cada vez mais aí a pessoa não consegue ler a Bíblia, a pessoa não consegue orar, a pessoa fica distante da fé, não consegue ir para a igreja, não consegue, ela fica estagnada, a fé dela, né, a vida com Deus fica travada, estagnada, por conta que o diabo conseguiu dominar o coração e a mente dela através das ações, que mesmo sabendo, né, que Deus sempre fala, Deus sempre alerta aqui na mente, Deus sempre alerta aqui através da palavra dele, ele fala com a gente, Deus sempre alerta antes da gente fazer qualquer coisa que seja errado, sempre tem aquela consciência, lá na vozinha da consciência, lá dentro da nossa mente, Deus ele alerta. Mas infelizmente muitas pessoas ainda se deixam levar pelas ações, né? Masturbação, pornografia, e acabam sendo dominadas e acabam se separando de Deus por conta dessas coisas que acontecem, as ações que acontecem, né, da pornografia, da masturbação, do pecado. Então tome muito cuidado, é um alerta, né? Como que eu venço isso? Cabeça na palavra de Deus, joelhos dobrados na oração, né? Jejum, comunhão com Deus, né? É o importante, vamos dizer assim que é o básico ali para você se manter uma pessoa forte. A sua ida na igreja, você ouvir a palavra de Deus também é muito importante. E às vezes muitas pessoas têm medo, né, de procurar ajuda, porque pode haver aquela condenação. Muitas pessoas hoje têm medo de procurar ajuda de amigo, de pastor, de obreiro, porque há muito uma condenação. E o Senhor Jesus, entenda isso. Você tem que entender isso. Que quando você procura ajuda e há uma condenação em cima de você, não existe nada de Deus, porque Deus ele não condena. Quem condena, quem acusa, quem julga, quem aponta é o capeta, é o diabo. Deus, ele veio para poder trazer aquele alívio para nossa alma, perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Ele estende a mão, aquele que está caído ele levanta. Então, quando há alguém, né, que se diz cristão e condena, joga a pessoa para baixo, acusa, aponta, desanima a pessoa, isso não tem nada de Deus. Isso é totalmente contrário à fé, contrário ao que diz aqui na palavra de Deus, que é para a gente ajudar, estender a mão, salvar, acompanhar, cuidar, né, amar uns aos outros, estender a mão uns para os outros, ajudar uns aos outros. Então, às vezes, você tem medo de procurar ajuda pelo medo da condenação. Não tenha medo. Se uma pessoa te condenar, ela não tem nada de Deus. Porque quando você pedir ajuda e a pessoa estender a mão para você, essa sim é uma pessoa que é de Deus para poder te ajudar, tá bom? Então, precisou de ajuda, eu também estou aqui em inteira disposição. Quiser ligar para a gente aí no nosso WhatsApp,
Eu vou deixar disponível aí na descrição. Quiser alguma ajuda, orientação, acompanhamento, eu não cobro nada. Estou aqui à disposição para poder ajudar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. O WhatsApp que está aí é o meu WhatsApp particular que está à disposição para ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Ah, vamos orar, vamos orar. Vamos fazer um propósito de jejum, vamos fazer um propósito de jejum. Tudo para poder te ajudar a vencer qualquer situação, principalmente essa situação de masturbação que gera um vício, é um ciclo vicioso, ruim de sair disso. Mas quando nós entregamos a vida a Deus e confiamos nele, nós vencemos tudo, né? Porque nele nós somos mais do que vencedores, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Um abraço.